A primeira praga do Egito, a transformação das águas em sangue, é descrita de forma vívida neste relato. O documentário nos leva às margens do rio Nilo, onde o povo egípcio dependia das águas para sobreviver e prosperar. Porém, uma força divina transforma essas águas vitais em sangue, desencadeando caos e devastação. As imagens recriadas nos transportam para uma paisagem sinistra, onde as águas correntes do Nilo adquirem uma coloração vermelha e se tornam inúteis para qualquer propósito. Vemos a vida aquática perecer e o cheiro nauseante do sangue contaminar o ar. A narrativa enfatiza a natureza milagrosa e sobrenatural dessa praga, levando-nos a questionar como algo tão fundamental como a água poderia ser transformado dessa maneira. Além disso, o documentário explora as consequências dessa praga para o povo egípcio. As cenas reconstituídas retratam a desesperança e o desespero das pessoas que dependiam do rio Nilo para irrigar suas plantações, fornecer alimento e sustentar suas famílias. A escassez de água limpa e potável afeta todos os aspectos da vida egípcia, levando a conflitos, doenças e sofrimento generalizado. O documentário também analisa as implicações teológicas dessa praga. Especialistas em teologia e história apresentam interpretações sobre o propósito divino por trás dessa transformação, destacando como essa praga confrontou os deuses egípcios associados ao Nilo e ao ciclo da vida. A transformação das águas em sangue revela a supremacia do Deus de Israel sobre as divindades do Egito, demonstrando seu poder e juízo sobre o faraó e seu povo. Ao longo do documentário, somos convidados a refletir sobre as lições extraídas dessa praga, incluindo a importância da obediência, a responsabilidade humana perante Deus e as consequências da resistência ao plano divino. A primeira praga estabelece um precedente poderoso para as subsequentes, preparando o terreno para a libertação do povo de Israel e o cumprimento dos propósitos divinos. Em suma, a descrição da primeira praga do Egito neste documentário transporta o espectador para um período histórico marcante e desafiador. Através de imagens recriadas com detalhes impressionantes e insights teológicos, o documentário ilumina o significado e as implicações dessa praga, proporcionando uma compreensão mais profunda da narrativa bíblica e das mensagens espirituais que ela transmite. A segunda praga do Egito, o flagelo das rãs, é descrita com detalhes impressionantes neste relato. O documentário nos transporta para uma terra invadida por uma infestação maciça de rãs, onde esses animais se multiplicam rapidamente e se tornam uma presença avassaladora. Através de imagens recriadas, somos levados a um ambiente repleto de rãs, desde os rios e pântanos até as casas e templos dos egípcios. O som do crocitar incessante das rãs cria uma atmosfera de desconforto e inquietação, enquanto esses animais invadem todos os espaços possíveis. O documentário destaca o contraste entre a importância simbólica das rãs na mitologia egípcia, onde eram consideradas sagradas, e sua transformação em uma praga que desafia a ordem estabelecida. Os especialistas em história e teologia exploram a ironia dessa praga, onde um símbolo reverenciado se torna uma fonte de incômodo e repulsa. A narrativa também enfoca as consequências dessa praga para o povo egípcio. As reconstituições mostram as dificuldades enfrentadas pelas pessoas ao lidar com a presença maciça de rãs em suas casas, nas ruas e em seus alimentos. O documentário destaca o desconforto físico e emocional experimentado pelos egípcios,
que se sentem oprimidos pela invasão incessante desses animais. Além disso, o documentário explora as reações do faraó diante dessa praga. Ele retrata os esforços frustrados do faraó para lidar com a situação, tentando encontrar alívio temporário, mas falhando em realmente resolver o problema. A praga das rãs se torna um desafio para o faraó e sua autoridade, revelando sua incapacidade de controlar as forças divinas. O documentário também nos convida a refletir sobre as implicações teológicas dessa praga. Especialistas em teologia exploram como essa praga serviu como um sinal do poder divino e uma demonstração da supremacia do Deus de Israel sobre os deuses egípcios. Eles nos desafiam a considerar as lições de humildade, reconhecimento da soberania divina e obediência que podem ser extraídas dessa praga. Em suma, a descrição da segunda praga do Egito neste documentário nos transporta para um momento histórico intrigante e perturbador. Através de imagens recriadas com detalhes impressionantes e análises teológicas, somos levados a refletir sobre o poder divino, a justiça e as implicações espirituais dessa praga. A narrativa nos ajuda a compreender melhor a dinâmica entre Deus, o faraó e o povo egípcio, enquanto exploramos as complexidades dessa história bíblica significativa. A terceira praga do Egito, o flagelo dos piolhos, é descrita de forma vívida neste relato. O documentário nos transporta para uma terra infestada por esses pequenos insetos, que se proliferam rapidamente e causam desconforto e agonia para o povo egípcio. Através de reconstituições detalhadas, somos levados às ruas do Egito, onde as pessoas são atormentadas por coceiras incessantes e irritação na pele. As imagens nos mostram as consequências físicas e emocionais dessa praga, enquanto o povo tenta desesperadamente se livrar dos piolhos. O documentário destaca a natureza intrusiva e insidiosa dos piolhos, que se infiltram em todos os cantos e fendas, afetando a vida cotidiana dos egípcios. Ele explora a luta do povo para se manter limpo e higiênico, à medida que os piolhos se espalham por roupas, camas e utensílios domésticos. Além disso, o documentário examina as implicações teológicas dessa praga. Especialistas em teologia exploram como o flagelo dos piolhos desafiou a crença egípcia na pureza e na divindade, ao atingir tanto as classes mais altas como as mais baixas da sociedade. Isso destaca o poder divino sobre a saúde e o bem-estar, revelando a fragilidade das crenças egípcias diante do poder do Deus de Israel. O documentário também aborda as reações do faraó diante dessa praga. Ele retrata o faraó buscando conselhos de seus sacerdotes e tentando encontrar soluções para o problema, mas falhando em controlar a infestação de piolhos. Isso demonstra a impotência do faraó perante o poder divino e a incapacidade de enfrentar o julgamento de Deus. O documentário nos convida a refletir sobre as lições morais e espirituais dessa praga. Ele nos desafia a considerar a humildade diante do poder divino, a importância da higiene e a necessidade de reconhecer a soberania de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Também nos lembra da importância de nos afastarmos de práticas e crenças que não têm fundamento na verdadeira adoração a Deus. Em resumo, a descrição da terceira praga do Egito neste documentário nos transporta para um período de desconforto e agonia. Através de reconstituições detalhadas e análises teológicas,
somos convidados a refletir sobre a mensagem espiritual dessa praga e a considerar as implicações de nossa relação com Deus e com as crenças que nos cercam. A quarta praga do Egito, o flagelo das moscas, é descrita com detalhes impressionantes neste relato. O documentário nos leva a uma terra invadida por enxames de moscas, onde esses insetos se multiplicam rapidamente e se tornam uma presença incessante e irritante. Através de reconstituições meticulosas, somos transportados para ambientes onde as moscas estão por toda parte, nas casas, nas ruas, nas plantações e nos alimentos. A câmera capta a agitação constante das moscas, enquanto elas zumbem e se aglomeram em busca de alimento e abrigo. O documentário destaca o incômodo e a frustração experimentados pelo povo egípcio diante dessa praga. As imagens nos mostram as tentativas desesperadas das pessoas para afastar as moscas, mas sem sucesso. O constante zumbido e o toque irritante das moscas perturbam a vida cotidiana, dificultando o sono, a alimentação e a higiene. Além disso, o documentário explora as implicações teológicas dessa praga. Especialistas em teologia destacam a mensagem de juízo divino sobre os deuses egípcios, que eram frequentemente representados como moscas ou associados a elas. A praga das moscas desafia a crença na proteção divina desses deuses, demonstrando a superioridade do Deus de Israel. O documentário também analisa as reações do faraó diante dessa praga. Ele retrata a frustração e a impotência do faraó ao tentar lidar com a infestação de moscas, revelando sua incapacidade de controlar os eventos. Isso enfatiza a falta de poder do faraó em face do julgamento divino e destaca a autoridade suprema de Deus. O documentário nos convida a refletir sobre as lições morais e espirituais dessa praga. Ele nos desafia a considerar a importância de reconhecer a soberania de Deus em todas as áreas de nossas vidas e a buscar proteção e refúgio nele em tempos de dificuldade. Também nos lembra da fragilidade das crenças e poderes humanos diante do poder divino. Em resumo, a descrição da quarta praga do Egito neste documentário nos transporta para um ambiente de constante agitação e irritação. Através de reconstituições detalhadas e análises teológicas, somos levados a refletir sobre as implicações espirituais dessa praga e a considerar nossa própria postura diante do poder divino. A quinta praga do Egito, a morte do gado, é descrita com detalhes impressionantes neste relato. O documentário nos transporta para uma terra onde os animais são afligidos por uma praga misteriosa, resultando em doença e morte em massa do gado egípcio. Através de reconstituições meticulosas, somos levados às áreas rurais do Egito, onde rebanhos inteiros são atingidos por essa praga. As imagens mostram animais debilitados, gemendo de dor, e cadáveres de gado espalhados pelo campo. A narrativa destaca a devastação econômica e emocional enfrentada pelo povo egípcio, que dependia desses animais para sua subsistência. O documentário explora as consequências dessa praga para a sociedade egípcia. Ele destaca a escassez de alimentos e produtos derivados do gado, o impacto na economia local e o desespero que se instala entre o povo. As cenas reconstituídas nos mostram a tristeza e o lamento das pessoas diante da perda de seu meio de subsistência. Além disso, o documentário analisa as implicações teológicas dessa praga. Especialistas em teologia destacam como a morte do gado desafia a crença egípcia na proteção divina,
uma vez que o gado era associado a divindades e reverenciado como símbolo de fertilidade e prosperidade. Essa praga evidencia a superioridade do Deus de Israel sobre os deuses egípcios e revela a natureza justa do julgamento divino. O documentário também aborda as reações do faraó diante dessa praga. Ele retrata a frustração e a impotência do faraó ao testemunhar a perda do gado egípcio, mas também revela sua resistência em reconhecer a soberania divina e liberar o povo de Israel. Isso destaca a teimosia e o endurecimento do coração do faraó diante dos sinais evidentes do poder divino. O documentário nos convida a refletir sobre as lições morais e espirituais dessa praga. Ele nos desafia a considerar a fragilidade dos ídolos e poderes terrenos diante do poder divino, bem como a importância de reconhecer a providência e a proteção de Deus em nossas vidas. Também nos lembra da necessidade de humildade e submissão perante a autoridade divina. Em resumo, a descrição da quinta praga do Egito neste documentário nos transporta para um ambiente de perda e desolação. Através de reconstituições detalhadas e análises teológicas, somos levados a refletir sobre as implicações espirituais dessa praga e a considerar nossa própria relação com a dependência de bens materiais e a importância de confiar no poder divino. A sexta praga do Egito, o flagelo das úlceras e feridas, é descrita de forma impactante neste relato. O documentário nos leva a uma terra assolada por uma praga de doenças de pele debilitantes, que aflige tanto os egípcios como os animais. Através de reconstituições realistas, somos levados a um ambiente onde as pessoas são atormentadas por úlceras dolorosas e feridas supurantes. As imagens detalhadas retratam as consequências físicas e emocionais dessa praga, mostrando as feridas que se espalham pelo corpo e o sofrimento que ela causa. O documentário destaca a agonia e o isolamento enfrentados pelo povo egípcio devido às úlceras e feridas. As cenas recriadas revelam as tentativas desesperadas das pessoas para encontrar alívio e tratamento, bem como a dificuldade em realizar tarefas cotidianas devido à dor e à debilitação causada pelas feridas. Além disso, o documentário explora as implicações teológicas dessa praga. Especialistas em teologia destacam como o flagelo das úlceras e feridas desafia a crença egípcia na saúde e na cura divina, questionando a capacidade dos deuses egípcios de proteger e curar seu povo. Essa praga demonstra o poder e a autoridade do Deus de Israel sobre todas as áreas da vida, incluindo a saúde e o bem-estar. O documentário também aborda as reações do faraó diante dessa praga. Ele retrata a dor e a angústia do faraó e de seu povo, enquanto lutam para encontrar alívio e soluções para suas feridas. Isso destaca a limitação do poder humano diante do julgamento divino e revela a importância de se submeter à autoridade e ao plano de Deus. O documentário nos convida a refletir sobre as lições morais e espirituais dessa praga. Ele nos desafia a considerar a nossa própria fragilidade e dependência de Deus, bem como a necessidade de buscar cura e restauração em sua presença. Também nos lembra da importância de confiar no poder divino e reconhecer que somente Ele pode nos trazer alívio e cura verdadeiros. Em resumo, a descrição da sexta praga do Egito neste documentário nos transporta para um ambiente de sofrimento e aflição. Através de reconstituições detalhadas e análises teológicas, somos levados a refletir sobre as implicações espirituais dessa praga e a considerar nossa própria dependência de Deus em tempos de dificuldade e doença.
A sétima praga do Egito, a chuva de pedras, é descrita de forma impressionante neste relato. O documentário nos leva a um cenário assustador, onde pedras caem do céu e causam destruição generalizada por toda a terra do Egito. Através de reconstituições detalhadas, somos transportados para um ambiente de caos e temor. As imagens mostram a violência das pedras caindo dos céus, demolindo estruturas, danificando plantações e representando uma ameaça iminente à vida e à segurança das pessoas. O documentário destaca a magnitude da destruição causada por essa praga. Ele mostra cidades e vilarejos em ruínas, com escombros espalhados por toda parte. As cenas recriadas nos transportam para o meio do caos, onde as pessoas correm em busca de abrigo e proteção contra as pedras que caem. Além disso, o documentário explora as implicações teológicas dessa praga. Especialistas em teologia destacam como a chuva de pedras desafia a crença egípcia na proteção divina e na invulnerabilidade dos deuses e da própria terra do Egito. Essa praga revela a superioridade do Deus de Israel sobre qualquer poder humano ou divindade, demonstrando seu controle sobre a natureza e os elementos. O documentário também aborda as reações do faraó diante dessa praga. Ele retrata a perplexidade e o desespero do faraó ao testemunhar a devastação causada pelas pedras, mas também revela sua relutância em se submeter ao poder divino e liberar o povo de Israel. Isso destaca a teimosia e o endurecimento do coração do faraó diante dos sinais evidentes do julgamento divino. O documentário nos convida a refletir sobre as lições morais e espirituais dessa praga. Ele nos desafia a considerar a soberania e o controle de Deus sobre a criação, bem como a importância de submeter-nos à sua vontade e autoridade. Também nos lembra da necessidade de reconhecer a nossa fragilidade e a importância de buscar refúgio e proteção em Deus em tempos de adversidade. Em resumo, a descrição da sétima praga do Egito neste documentário nos transporta para um ambiente de destruição e desespero. Através de reconstituições detalhadas e análises teológicas, somos levados a refletir sobre as implicações espirituais dessa praga e a considerar a nossa própria postura diante do poder divino e das forças da natureza. A oitava praga do Egito, a invasão de gafanhotos, é descrita de forma impressionante neste relato. O documentário nos transporta para uma terra onde enxames de gafanhotos escurecem o céu, chegando em grande número e devorando tudo em seu caminho. Através de reconstituições meticulosas, somos levados a presenciar a chegada dessas criaturas vorazes. As imagens mostram campos, plantações e árvores sendo completamente devastados pelos gafanhotos, deixando para trás apenas a desolação e a fome. O documentário destaca a escala e a voracidade dos enxames de gafanhotos. As cenas recriadas mostram a chuva incessante desses insetos, cobrindo a paisagem e devorando toda a vegetação disponível. Os sons ensurdecedores dos gafanhotos se alimentando ecoam no ar, criando uma atmosfera opressora e assustadora. Além disso, o documentário explora as implicações teológicas dessa praga. Especialistas em teologia destacam como a invasão de gafanhotos desafia a crença egípcia na fertilidade e na abundância da terra, questionando a capacidade dos deuses egípcios de fornecer sustento e prosperidade. Essa praga revela a superioridade do Deus de Israel e sua capacidade de controlar e redirecionar as forças da natureza.
O documentário também aborda as reações do faraó diante dessa praga. Ele retrata a frustração e o desespero do faraó ao ver seu reino em ruínas e sua população enfrentando a fome iminente. Apesar disso, o faraó continua a resistir ao pedido de libertação de Moisés e mantém seu coração endurecido, recusando-se a reconhecer o poder divino em ação. O documentário nos convida a refletir sobre as lições morais e espirituais dessa praga. Ele nos desafia a considerar a nossa própria dependência de Deus para suprir nossas necessidades básicas e a importância de reconhecer sua provisão em nossas vidas. Também nos lembra da fragilidade das riquezas materiais e da importância de buscar uma relação de dependência e confiança em Deus. Em resumo, a descrição da 8ª praga do Egito neste documentário nos transporta para um ambiente de destruição e fome iminente. Através de reconstituições detalhadas e análises teológicas, somos levados a refletir sobre as implicações espirituais dessa praga e a considerar a nossa própria relação com a provisão divina e a nossa dependência de Deus em tempos de adversidade. A 9ª praga do Egito, a escuridão total, é descrita de forma envolvente neste relato. O documentário nos transporta para uma terra mergulhada em uma escuridão profunda e impenetrável, onde a luz do sol é completamente eclipsada. Através de reconstituições cuidadosas, somos levados a testemunhar a escuridão se espalhando pela terra do Egito. As imagens mostram a gradual diminuição da luz, até que a escuridão total cobre tudo. As cenas recriadas nos transportam para um ambiente opressor, onde as pessoas se sentem perdidas, incapazes de ver e enfrentando o medo do desconhecido. O documentário destaca a natureza aterrorizante dessa praga. As cenas mostram pessoas tropeçando no escuro, incapazes de realizar suas tarefas diárias ou encontrar seu caminho. A escuridão total cria uma atmosfera de medo e desespero, desafiando a segurança e a ordem estabelecida. Além disso, o documentário explora as implicações teológicas dessa praga. Especialistas em teologia destacam como a escuridão total desafia a crença egípcia na ordem cósmica e no domínio dos deuses sobre o universo. Essa praga revela a supremacia do Deus de Israel e sua capacidade de controlar e manifestar seu poder sobre a criação. O documentário também aborda as reações do faraó diante dessa praga. Ele retrata a perplexidade e o desespero do faraó e de seu povo, que estão imersos na escuridão total. Apesar disso, o faraó continua a resistir ao pedido de libertação de Moisés, mantendo seu coração endurecido e recusando-se a reconhecer o poder divino em ação. O documentário nos convida a refletir sobre as lições morais e espirituais dessa praga. Ele nos desafia a considerar a importância da luz e do conhecimento em nossas vidas, e a necessidade de buscar a luz divina para nos guiar em tempos de escuridão. Também nos lembra da soberania de Deus sobre todas as coisas, incluindo a escuridão física e espiritual que possamos enfrentar. Em resumo, a descrição da 9ª praga do Egito neste documentário nos transporta para um ambiente de medo e desorientação. Através de reconstituições detalhadas e análises teológicas, somos levados a refletir sobre as implicações espirituais dessa praga e a considerar nossa própria busca pela luz divina em tempos de escuridão. A 10ª praga do Egito, a morte dos primogênitos, é descrita de forma comovente neste relato. O documentário nos transporta para um momento crucial na história do Egito,
onde uma terrível tragédia atinge as famílias egípcias. Através de reconstituições detalhadas, somos levados aos lares egípcios, onde a morte dos primogênitos ocorre. As imagens retratam o luto e a angústia das famílias que perderam seus filhos, enquanto o clamor dos lamentos ecoa por toda a terra. O documentário destaca a imparcialidade dessa praga, que afeta tanto as famílias ricas quanto as mais humildes. As cenas recriadas mostram o desespero dos egípcios, enquanto descobrem que nenhum lar é poupado dessa tragédia. A narrativa ressalta a universalidade da dor e do luto experimentados pelo povo egípcio. Além disso, o documentário explora as implicações teológicas dessa praga. Especialistas em teologia destacam como a morte dos primogênitos desafia a crença egípcia na proteção divina e na invulnerabilidade dos primogênitos, considerados símbolos de status e herança. Essa praga revela a autoridade e o poder do Deus de Israel sobre a vida e a morte. O documentário também aborda as reações do faraó diante dessa praga. Ele retrata a dor e a consternação do faraó ao testemunhar a morte de seu próprio filho, bem como o impacto generalizado em todo o país. No entanto, mesmo diante dessa tragédia, o faraó mantém seu coração endurecido e continua a resistir à libertação do povo de Israel. O documentário nos convida a refletir sobre as lições morais e espirituais dessa praga. Ele nos desafia a considerar a brevidade da vida e a importância de valorizarmos nossos relacionamentos e entes queridos. Também nos lembra da importância de nos submetermos à vontade de Deus e buscarmos refúgio na sua proteção. Em resumo, a descrição da 10ª praga do Egito neste documentário nos transporta para um momento de profunda tristeza e comoção. Através de reconstituições detalhadas e análises teológicas, somos levados a refletir sobre as implicações espirituais dessa praga e a considerar a fragilidade da vida humana. Essa tragédia final marca o clímax da narrativa do Êxodo e nos convida a examinar nossas próprias prioridades e nossa relação com o divino.